Estamos com o professor Moran, Manuel Moran, é um dos pioneiros, um dos estudiosos em educação à distância do país, doutor em comunicação. Professor, é um prazer receber aqui nos estúdios da Unitins. Para mim também é a primeira vez que eu venho aqui a Palmas. E vamos conversar um pouquinho sobre essa trajetória da educação à distância. O senhor, que é um dos grandes estudiosos, referência, veio para... O professor é espanhol, está mas já radicado no Brasil. Eu sou brasileiro, mas continuo falando todo atrapalhado. Professor, como é que o senhor analisa essa trajetória da educação à distância, que nesses últimos anos avançou bastante aqui no Brasil? O Brasil demorou muito para engatinhar, assim, para largar. Ela sempre teve muito educação à distância no nível técnico. E era um pouco assim, até havia um pouco de preconceito. Era só para quem não podia fazer universidade que podia fazer um curso assim de aprender algum ofício. E nisso aí tivemos bastante sucesso. Desde a década de 30, 39, temos o Instituto Monitor, o Universal Brasileiro. Tal. Depois vieram os telecursos, mas também tinha um pouco esse caráter supletivo para a educação de adultos, para aquele que não podia fazer regularmente, aí vinha. E paralelamente corria uma série de outros projetos, principalmente de ter uma universidade à distância do Brasil. E teve vários projetos e sempre emperravam lá no Congresso. Eu acredito que, embora não sou, nessa parte nunca me aprofundei, é muito mais porque havia um certo receio, havia um pouco preconceito e havia o receio de muitos deputados e tal que tinham interesses também na educação presencial, estavam ligados direto ou indiretamente a algumas faculdades, instituições, de que isso podia ameaçar, sempre terminava por um motivo ou por outro não indo adiante. Darcy Ribeiro foi o último que tentou implementar. E nesses últimos, foi ele que praticamente assim elaborou a LDB da forma como está, e o responsável por termos esse artigo 80 que equipara a educação à distância no nível superior também ao presencial, que antes não tínhamos legalmente isso definido. Então, por isso que nos últimos 10 anos, depois da LDB, a educação à distância explodiu no Brasil. Professor, mas essa questão da discriminação, a gente percebe que ainda existe, alguns órgãos têm resistência para receber profissionais com formação em educação à distância. Quais são, o que pode mudar, quais são as previsões para os próximos anos? Será que isso ainda demora muito para reconhecer que é igual? Olha, tem avançado, à medida que muitas universidades entraram em EAD, já viram que há vantagens e desvantagens, que tem gente que faz bem, tem gente que pode estar também ainda se aproveitando, como também no presencial. Tem faculdades que são boas, preocupadas com qualidade, e tem outras que a gente não sabe muito bem, também no EAD. Então, à medida que você vai entrando, conhece os prós e contras, mas o preconceito é de todo lado, é da sociedade, é dos empregadores, é do próprio aluno, muitas vezes que ele não quer mostrar que fez um curso à distância, ele pergunta logo, o diploma vai sair, foi feito com EAD ou não. Isso já mostra. Você não quer que apareça sinal de que você não está, assim, também acreditando naquilo que está fazendo. Então, há um preconceito e muita gente tem medo da empregabilidade por isso. E também tem cursos que, eu diria, estão formando muita gente. E nesse muita gente, a gente sabe que um pouco o aluno faz também o curso, o aluno motivado, ele aprende, mas a gente sabe também que muitos se formam e eu não sei de que forma. Isso acontece até no presencial, vai depender do aluno. Não, eu sei. Mas tem universidades que têm uma preocupação em acompanhar, em ter cuidado nas avaliações, e tem outras em que me parece que é um pouquinho de ir deixando, de ir acompanhando um pouco no mínimo, de exigir um pouco, são meio low profile, que significa meio na onda com o mínimo de exigência. Isso é preocupante. Isso a gente pode comparar à educação de massa?
A educação de massa tem um lado bom e tem um lado ruim. Na medida que você amplia, você faz com que mais pessoas possam se incorporar, mas no momento que você tem milhares de pessoas, tem que ter cuidado para ver se realmente está atendendo também a demandas mais personalizadas, a estilos de aprendizagem diferentes. E esse conceito nosso de tutoria, de acompanhamento, eu creio que é um dos problemas que estão pegando na educação à distância. Na minha avaliação, não é tanto... O pessoal critica às vezes porque tem muito modelo, por exemplo, de aula. Não. O ter aula é interessante, o aluno gosta de ter algum professor que diga algumas coisas, mas o foco no ensino à distância, como no presencial, não deve ser no conteúdo, mas mais nas atividades de aprendizagem, que significa o que o aluno faz depois da aula, ele estudar e ele ter atividades que não sejam só solitárias, não sejam sozinhas, sino que ele aprenda também com alguns pequenos grupos, que desenvolva projetos, isso é importante. E, claro, quando você vê os projetos das universidades, todas dizem que fazem, mas eu creio que isso deixa a desejar. Por exemplo, é muito difícil ter um tutor que acompanhe um aluno durante muito tempo e que ele tenha, assim, a riqueza de experiência, de vivência, a competência já adquirida, de atender a situações muito diferentes que acontecem em diferentes, por exemplo, disciplinas. Às vezes, esse tutor generalista, que às vezes fica lá na sala, junto com o aluno, tem mais um papel afetivo do que um papel de orientador. Mas o aluno quer que ele oriente, muitas vezes. Então, no seu ponto de vista, qual o perfil ideal para o tutor? Eu creio que o tutor... Eu digo que não deveria ser generalista, em que sentido? Ele deveria ser alguém que se especializa em algumas áreas de conhecimento. Por exemplo, dentro, digamos, de um curso de administração. Um profissional de administração. Tem que ser de administração, mas ninguém entende hoje com a complexidade de todas as áreas, tanto de marketing, das áreas de bancárias, das áreas de... sei lá. Então, você pode ter tutores que trabalham por áreas, um pouco. Aquele que é bom em determinadas situações, tem gente que é bom para desenvolver projetos, talvez seja um caminho por aí, e não simplesmente por turma. Porque se você tem um grupo de alunos exigente, embora esse tutor se reporte a alguém que está por trás, ele não é a última palavra, mas na verdade é a referência que ele tem imediata ao aluno. É quem está presente ali. Tira dúvidas. Me preocupa isso. Às vezes tem um tutor online, não sei se vocês têm também o tutor pela internet, o web tutor. Profissionais de cada disciplina tem o profissional para fazer esse atendimento aos alunos. O que eu tenho visto, não conheço tudo assim em profundidade, primeiro porque o Brasil é muito grande, as coisas evoluem muito rapidamente e a gente também não fica só observando curso à distância. Mas algumas coisas que eu tenho visto também do tutor online, o web tutor, na medida que ele vai assumindo mais turmas, talvez por uma necessidade econômica ou por uma necessidade da instituição, porque está aumentando o número de cursos, às vezes não tem um número de tutores suficiente, ele começa a dar um atendimento menos